Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Mais um podcast aqui no Fiscal do Povo. E hoje nós vamos bater um bate-papo aqui. Uma pessoa sensacional que você conhece muito. É uma pessoa pública. É o Xambinho, mais conhecido como Xambinho Show. Seja bem-vindo, Xambinho. Obrigado, muito prazer estar com vocês aqui. Para mim foi uma satisfação muito grande quando eu recebi o convite, né? Ainda mais dessa pessoa como você é, do trabalho que você faz, desenvolve muito bem. Então eu fiquei muito à vontade, falei assim, não, vou sim. E estamos aí, né? Estamos aqui, agradecer mais uma vez o espaço e estamos aí porque daí vier, vamos embora. Pois é, e o papo hoje vai ser um pouco quente, né? É? Eu já quero começar te perguntando, né? Como que você iniciou a sua vida pública, né? Porque antes de ser o Xambinho, de ser a Priscila Puck, tem uma história lá atrás, né? Como que tudo começou? É realmente interessante. Você falou uma coisa agora que começou antes da Priscila, antes do Xambinho, existiu o Luciano, né? É Luciano. O Seu nome é Luciano. Meu nome é Luciano, para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. Mas se iniciou lá atrás, agora a vida política, né? Ou pública, teve a ver com a política. Porque eu sou daqui, nascido e criado aqui, né? Mas aí meu pai faleceu em 1985, eu tive que me afastar 4 anos, né? Eu fui morar em Cardoso Moreira, que a minha mãe era de lá, então eu tive que sair da cidade por 4 anos, fiquei afastado. Voltei em 88. Quando você foi para Cardoso Moreira, você foi como Luciano? Luciano. Era Luciano. É porque aqui eu morava com meu pai, né? Sim. Tinha toda uma vida aqui, então quando ele morreu eu tive que ir para casa da minha mãe, ficar com a minha mãe, porque eu tinha apenas 14 anos, né? Então não teria como ficar sozinho. Fiquei com minhas tias também, que também ficou comigo aqui. Mas depois eu tive que ir para lá ficar 4 anos com a minha mãe, entendeu? Sim. Trabalhar, porque ela levava uma vida difícil e antigamente, né? As coisas não eram muito fáceis. Imagina, 1985, né? E Cardoso Moreira é uma cidade muito pequena e eu não tinha muito, né, o que trabalhar lá. E aí o que tinha, né, na época para fazer, que era clandestino na época, era trabalhar em usina de cortar cana, né? Sim, você começou trabalhando na usina, trabalhando na usina, cortando cana. Cortando cana com 16 anos. E meu primeiro serviço foi esse. Eu trabalhei na usina Sapucaia. Sim. Trabalhei por 6 anos na usina. Uma vida difícil, de boia fria, que você tem que pegar caminhão 5 horas da manhã, subir naqueles caminhões e vir, né? Eu vinha para a usina Sapucaia, ele perto de Campo dos Goitacazes. E aí a vida começou para mim aí, né? Depois da morte do meu pai. A vida começou de verdade, que até aí estava tudo bem, né? Mas aí quando aconteceu isso, eu tive que ir para lá e trabalhar para poder ajudar no sustento da família, né, da minha mãe, que precisava na época. E aí enfrentei essa batalha aí por 6 anos na usina Sapucaia, cortando cana, fui aprender a mexer, né, com facão, com essas coisas, arado. Sim. Então tem toda uma vida aí pela frente que não foi fácil não. Então, aí depois, né, depois dessa luta, você retornou para São João da Barra? Aí em 88 eu já não quis mais ficar lá, já sentia falta daqui, que eu sempre gostei daqui, eu não falava com a mamãe que eu estava trabalhando para poder até fazer um dinheirinho para vir embora, porque a minha vida era aqui, eu gostava daqui, nascido e criado aqui, né? Aí voltei em 88, né? Voltando em 88, eu consegui, através da minha tia, que fiquei com ela, né, um tempão, minha tia Deja, e foi onde eu consegui um serviço na indústria de bebidas Joaquim Tomás de Aquino Filho. Foi meu primeiro emprego aqui nas indústrias de bebidas. É que naquela época onde gerava emprego aqui era Toquino, Tessex, né? Cheguei a trabalhar também, prefeitura. Pois é. Mas aí eu comecei nas indústrias de bebidas. Nas indústrias de bebidas. E ali, né, você trabalhava em qual área ali? Eu trabalhava na vodka, que eu era rotulador da vodka aqui, até onde hoje é a policlínica. Hoje já é tudo mecanizado, né? Tudo mecanizado, e antigamente era tudo manual. A gente colava e botava, né? Sim. O rótulozinho na garrafa e começou tudo ali. Então era engarrafador, fazia de tudo, né? Sim. Era todo um serviço. E esse retorno seu, né, trabalhando na Toquino, e a descoberta do Xambinho? Como você se descobriu assim, não, e eu tenho um sentimento diferente. Quando que você chegou a esse ponto de você se descobrir, né, na verdade? Eu já me descobri desde os 14 anos, né? Eu já sabia mais ou menos o que eu queria da vida. Então, eu já tinha aquilo na cabeça. Mas quando você não tem ainda, né, a idade de 18 anos, você ainda ficava naquele conflito de muitas coisas, né?
de preconceito. Verdade. E de Ainda mais naquela época, né? Naquela época era tudo muito rígido, as mentes muito pequenas. Então você tinha que ter muito cuidado. Eu sempre tive muito cuidado com isso. Você com 14 anos e já não tinha um pai, a mãe, você muitas vezes não tem quem te explique tudo. E você tem que aprender com a vida e com as pessoas, né? E você foi, mas eu tive uma cabeça boa, me segurei o máximo para poder, entendeu? Fazer a coisa tudo certinho, até a questão de se assumir. Sim. Eu nunca fui ficar em negócio de escondido de nada. Você sempre, desde quando eu te conheço, né, te conheci, você sempre foi uma pessoa assim, simpática, discreta, sempre foi uma pessoa que respeita a outra pessoa. O certo. Cara, eu admiro muito você, né? Nem todos são assim, mas você é uma pessoa diferenciada. E o Xambinho, como que veio Xambinho? Então, e o Xambinho tem uma história muito bacana, porque foi através da fábrica, né? Aí, trabalhando com os meninos ali, meu amigo Fernando, e aí ele foi, sempre na fábrica, às 3 horas, tinha um cafezinho da tarde, né? Sim. Onde você comprava o bolo, papapá, aquela coisa toda, vinha, né? O pessoal vendia as coisas, ou você levava o seu café, o seu pão, sua garrafa de café, enfim. Tinha 15 minutos de café. E eu era o único, como se... Eu levava as coisas diferentes, eu levava aquele tabletezinho do Xambinho, que tinha de coraçãozinho. Sim, era o coraçãozinho. Eu acho que é ainda o coraçãozinho. Tem ainda, tem. Você vai no supermercado, você encontra. Mas aí o Fernando ficou pegando no meu pé, entendeu? Aí, tá comendo Xambinho. Aí, tá tomando café, tá comendo Xambinho. E aquilo pegou. Dali, uma brincadeira do nada que você levou pra comer. Eu levava todo dia aquilo, eu gostava muito. E aí pegou esse negócio de Xambinho, ele botou o apelido, onde eu chegava ele falava Xambinho, chegava na fábrica que era Xambinho, já viu, né? E aí pegou. Aí já era. E aí o Xambinho ficou um nome forte. Ficou um nome forte, porque aí Xambinho, aquela coisa... Todo mundo hoje conhece. Todo Xambinho mundo hoje Show. conhece. E aí a caminhada do Xambinho continuou através do seu trabalho da fábrica, dos amigos ali, te chamando de Xambinho, aí fortificou. E depois disso veio a Priscila Pucci. Mas antes né? da Priscila, Mas antes tem mais história, né? Tem uma historinha antes da Priscila, que depois da fábrica eu saí, eu acho que em 92, aí conheci o casal maravilhoso, né? E aí eu vou chegar na Priscila. Aí eu conheci o casal maneiro com o João Batista e a Marinês, onde eu fiquei 13 anos com eles ali, trabalhando com eles 13 anos. Na escola de samba? Não, né? na casa deles, na casa aprendendo. Deles, Marinês, né? Sempre costurava, fazia os vestidos de casamento. Sim. E trabalhava para esse negócio de escola, fazendo roupas, né? De carnaval. E João Batista envolvido em carnaval e ela também carnavalesca. Então ali foram 13 anos, um aprendizado muito grande, né? Eles foram um pai para mim, né? Teve aí uma questão de pai, de amigos, de pessoas que realmente me acolheu esses 13 anos, onde eu aprendi muita coisa. Hoje eu trabalho, né, em carnaval e sei fazer tudo de carnaval. Agradeço esse casal também, que foi muito importante, né, nessa caminhada aí. Todos foram muito importantes. Ninguém faz nada sozinho na vida. Sempre falo para as pessoas. A vida da gente, você depende de todo mundo. Você não vai dizer, eu não vou depender de fulano, porque o mundo dá a volta e depois você está ali no mesmo lugar e fala, epa, né? E você depende. Mas então aí o que aconteceu? Esses 13 anos foi onde a aprendizagem, onde surgiu Priscila Pucci, né? Que eles foram padrinhos, eles deram o nome. Priscila Pucci foi Marinês que deu o nome a Priscila. Priscila Pucci. Priscila Pucci. E aí daí começou tudo, né? Aí começou a carreira de transformista, que eu já gostava, eu agarrava o pente, ficava cantando no espelho. Sim. E Marinês observava aquilo. E aí eles começaram a observar isso, Observar, né? Eu era muito eclético nas coisas, era muito alvoroçado, gostava muito de música. Sim. Né? Então eles observaram isso aí e falaram assim, por que você não faz isso? E antigamente passava aquele show de transformistas no programa do Raul Gil, né? Era o programa do Bolinha. Então isso veio no SBT com o Silvio Santos e eu acompanhava aquilo e aquilo, eu gostava de ver aquilo. E daí eu sabia que eu tinha um dom para aquilo ali. E aí comecei, Marinês começou a fazer os vestidos, ela costurava as roupas de Priscila, João Batista era o empresário, e aí foi onde surgiu Priscila Pucci, e onde está até hoje Priscila Pucci. E o primeiro show foi aonde? O primeiro show foi numa festa de São Jorge, né? São Jorge é lá embaixo, lá no aqui na Igreja Boa Morte, né? Na Igreja Boa Morte. E antigamente tinha as festas de São Jorge, né? As festas boas. E aí a minha primeira empresária, né? Que patrocinou o show e custeou o show todo, foi a Maria Emília, né? Do saudoso Josemi, que fez a festa de São Jorge. E aí as pessoas que vão estar assistindo o que nós estamos falando aqui hoje vai dizer, caramba, ele está falando tudo direitinho. Exatamente. Como tudo aconteu. É até interessante, né? Com certeza. Você acabou Isso daqui é uma história que vai se eternizar, né? O podcast é algo que vai ficar para sempre. Eu estou muito emocionado, né? Sim. Você está falando comigo, mas eu estou viajando aqui em tudo,
para não perder o fio da meada, mas realmente é interessante. Quando foi essa festa, eu fiquei com medo, né? Aquela ansiedade, você nunca fez isso, como é que as pessoas vão aceitar, né? E aí eu fiquei muito nervoso no dia de subir o palco, mas eu era magrinho, né? Eu tenho todo álbum, tenho tudo em casa, tenho tudo guardado. Tudo Todos meu, resistem. todos resistem, está em casa guardado. Quem precisar de foto, falar alguma coisa, quando começou, eu tenho tudo guardado, arquivado. Eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa com essas coisas, né? De guardar essas coisas. Mas aí o primeiro show foi em São Jorge, deu tudo certo, né? Começou a carreira ali, depois eu comecei a fazer as festas juninas, Santo Antônio, São João, São Pedro. Aí já era convidado para outros shows particulares, tinha eventos em campos, concursos, participei em vários concursos de dublagem, onde fiquei em primeiro, segundo, terceiro lugar. Fui para São Paulo participar com 68 candidatas, né? O primeiro concurso de dublagem. Na época você saiu de São João da São João da Barra para ir a São Paulo participar do primeiro concurso de dublagem, onde fiquei em segundo lugar, com 68 candidatos. Você ficar em segundo é porque não era ruim, não. Verdade. Eu sempre levei as coisas muito a sério, né? Tudo que eu sempre foquei em fazer, eu queria fazer bem. Nunca gostei de fazer mais ou menos, né? Então acho que isso é muito importante também, quando você tem um objetivo, um foco. E eu tinha muito cuidado com essas coisas, na questão da dublagem, na questão da roupa, né? Porque as pessoas vai ver a imagem, né? Então você tem que ter muito cuidado com essas coisas. Eu tinha. Então de lá para cá você começou a levar a sério, né? Esse é um trabalho, né? É um trabalho artístico, né? O transformista, né? É o que quando fala, tem diferença, às vezes a pessoa fala assim, o que é transformista? Transformista é você se transportar, né? De um homem, e se você se transportar para uma mulher, você tem que usar um vestido, você tem que usar uma maquiagem, você tem que ver o cabelo, você tem que ver toda a transformação de como é uma mulher. E como eu fazia várias artistas, né? Eu fazia Gal Costa, eu fazia Elba Ramalho, entendeu? Eu fazia internacional, fazia nacional. Então, cada uma você tinha que se adequar conforme o artista que você estava fazendo. Sim. A dublagem, né? Que a dublagem é uma coisa muito interessante. E não é fácil não, hein? E recentemente você se apresentou na festa de São Pedro, né? No circuito. São Pedro eu me apresento depois, né, que veio muitos anos aí de show, depois veio a pandemia, nós tivemos que parar esses 2 anos, que foi um problema danado, então, tipo assim, mas, né, teve que parar tudo. E aí ficou 2 anos a Priscila afastada dos palcos devido à pandemia, que graças a Deus, né, tá bem mais leve, não acabou ainda tudo, as pessoas pensam que acabou, mas não acabou. E aí eu voltei esse ano, né, porque ia comprar 30 anos de carreira. Aí eu falei assim, não vou deixar esses 30 anos, né? Porque eu contei os 2 anos de pandemia, que não foi culpa minha, né? Sim. Tudo como Deus quer. Então, tipo assim, os 30 anos completou esse ano. Então eu falei assim, não, então eu vou fazer esse ano, os 30 anos. Né? Eu ia fazer ano passado, mas aí teve questão de doença na família, com pessoas, né? Eu não tive como fazer ano passado. Então eu aguentei, era pra fazer ano passado, e aí saiu esse ano. Entendeu? Mas eu que fiz tudo, vestido, eu decorei, bordei, eu que faço tudo. Então a caminhada da Priscila Puck continua. Continua. E esse ano foi uma coisa interessante, porque foi a primeira vez que eu tive que fazer o vestido. Você que fez vestido. Entendeu? Então eu falei assim, caramba, agora eu vou ter que mostrar o porquê que eu vim, né? Mas aí sempre tem sempre várias pessoas que eu sempre tenho confiança, que são estilistas, carnavalesco. O Geraldo Lopes sempre foi meu estilista da Priscila também por muitos anos, tem o Simar Pires, né? Tem muitas pessoas envolvidas nisso aí. Além do João Batista Mané, depois que a Priscila deslanchou, fazendo um sucesso. E aí entrou o Geraldo Lopes, mas sempre eu pergunto a eles, eu sempre ligo, falo, tô querendo fazer assim, o que vocês acham? Entendeu? As ideias que você pega, cada um tem um tipo de modo de pensar. Não pode ser só a minha ideia que eu quero expor. A minha ideia é essa, mas eu queria ouvir eles também para poder, né? Eu sempre escuto eles. Então, o pessoal faz assim que vai dar certo, não faz assim. Dessa vez não, eu fiquei quieto. Comecei a fazer o vestido. Vim apanhar o manequim com o Geraldo Lopes. Eu preciso de um manequim. O que você está aprontando para o vestido da Priscila? O que você vai fazer? Eu falei, deixa comigo. Esse ano eu quero que vocês vejam depois. Pronto. E aí levei para casa, fiquei bolando na minha cabeça o que eu ia fazer. Foi tudo bem secreto, né? Secreto, deixei bem no dia. Aí eu fiz até um ao vivo, já peguei o celular pelo WhatsApp, chamei Ian, falei, Ian, aí fui mostrar ele o vestido. Aí ele, viu? Olha isso aí, tá vendo?
como que não sabe fazer? Porque eu sempre tive aquela coisa assim, não é preguiça, eu queria que eles faziam para mim. Eu gostaria, sempre gostei deles fazer o vestido para mim, entendeu? Eu levava só a costura para eles fazerem o vestido, entendeu? E já te entregava a ideia pronta, já entregava né? pronto, já pegava pronto. Mas aí chega uma hora que realmente você tem que colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa e dizer assim, não, tem que sair por minha mão hoje, ver como é que vai ficar. E ficou lindo, né? E todos eles, eu liguei para a Nilcimar, mostrei a Nilcimar, pessoas que eu tenho confiança, né? Que eu confio. E aí, são pessoas também que fez, o Nilcimar, ele tem uma história muito grande com a Priscila, porque além dele fazer os vestidos para a Priscila, como estilista, né? Com um excelente estilista de Campos dos Goytacazes, que trabalha até hoje, né? Com ateliê de noivas, ele era enjoado na questão dos vestidos com Priscila, porque ele queria escolher o modelito, ele riscava para mim, então ele produzia, ele me penteava, ele me maquiava, então já foi outro, né, produtor da Priscila. Então tem uma história também que eu não posso esquecer dele, né? Seria injusto nesse momento eu esquecer do Nilcimar, que por muitas das vezes eu cheguei lá, ele nunca me disse não, né? Então são coisas que você não pode esquecer. Então eu guardei sempre isso muito comigo, com carinho, com respeito, e ele sempre sabe que quando eu ia lá, eu não ia para brincadeira, eu ia porque eu estava precisando mesmo, e ele, entendeu? Abria as portas para mim como sempre, como branco, todos, né? Eu vou, são as costureiras, que são tantas pessoas também, que eu não quero ser injusto com ninguém. Então sempre foi assim, mas esse ano eu resolvi fazer diferente. Falei, não, eu vou montar o vestido da Priscila, eu quero assim, pai, resolveu e foi. E saiu tudo certo, o vestido ficou lindíssimo, mostrei a todo mundo, falei, aí, o que vocês acham? Tá bom? Porque se falasse que não, eu não ia subir com esse vestido, né? Eu ia inventar outra coisa, fazer outro vestido, ou comprar um pronto, mas eles, não, foi você que fez, tá lindo, e aprovou, falei, não tá aprovado, só que eu queria. Pronto, agora o próximo você que vai fazer novamente. O próximo, com certeza, já tem um próximo, tá chegando aí o mês que vem, tem outro show da Priscila, tem 2 shows, né, que eu vou fazer aí agora mês que vem, que é a Festa dos Pescadores, que vai ter em Atafona. Eu tenho muita paixão por Atafona, eu amo Atafona, e a minha vida é em Atafona, né. As pessoas podem dizer, querem me encontrar em Atafona. Em Atafona. De manhã estou em Atafona, na hora do almoço em Atafona, à noite estou em Atafona. Engraçado, eu moro em São João da Barra, mas eu sempre tive um carinho todo especial por Atafona. Atafona tem tudo a ver comigo, eu acho que Atafona é minha cara, não sei se é as pessoas, a maneira deles, o jeito deles ser, eu acho isso muito interessante. Eu amo Atafona, né? E depois que eu vim para São João da Barra, voltei para São João da Barra, eu logo imediatamente, a primeira coisa que eu fiz foi ir ao mar, quando eu cheguei em São João da Barra. Aí eu falei assim, caramba, agora eu vou ficar, agora eu não quero sair mais daqui não. Porque é muito interessante quando você sai para um lugar, se aventurar ou trabalhar. E olha que quando eu trabalhei em Cardoso Moreira, não foi só na usina. Eu trabalhei também numa fábrica de tijolos, né, do Célio Reis, que era na Rua das Palmeiras, lá em Cardoso Moreira, do outro lado. Depois eu fui trabalhar fazendo tijolo, que é uma coisa interessante, que eu falei, caramba, e a vida, né, te dá isso tudo. Você tem que estar preparado certas coisas, porque foram desafios que eu achei que nunca ia acontecer isso comigo, né? Às vezes a pessoa olha o Xambim hoje, vê a pessoa pública, vê a Priscila, mas não sabe o que eu passei lá atrás. Verdade, não sabe o quanto você ralou, quanto você sofreu. Quanto eu sofri. Para chegar. Sofri em todos os sentidos, né? Sofri, mas valeu a pena. Sim, todo sofrimento. Eu acredito que todo sofrimento, né, é para um crescimento. Sim. Seja espiritual, mental, né? É para o crescimento. Então, quando eu falo em questão de sofrer, eu estou falando que na vida a gente passa por várias etapas na vida. E é necessário que a gente passe pelas dificuldades para a gente aprender com a dificuldade, para a gente ser o que a gente é hoje, que foi o seu caso. Que foi o meu caso, porque quando você tem uma vida que você uma infância, né? Que você tem seus pais até hoje, que você vive com seus pais, por isso que eu sou uma pessoa que eu sempre soube entrar e sair nos lugares e respeitar as pessoas, porque eu acho que o respeito é acima de qualquer coisa. Você respeitando as pessoas, você entra e sai aonde você quiser. Você vai e volta sempre, porque sempre as portas vão estar abertas. E eu sempre tive isso comigo. Para onde eu passei, eu sempre deixei as portas abertas, porque eu sabia que um dia eu poderia voltar, né? E eu acho que tem que ser assim, porque a vida me ensinou muito. Hoje eu sou uma pessoa tranquila, porque as pessoas percebem isso, que eu sou uma pessoa tranquila.
os 53 anos bem vividos. 53 anos? Eu sou de 1970, né? Então as pessoas olham para mim e pensam que ainda sou um garotinho, né? Mas não parece que você tem essa idade. Pois é, mas tenho sim. Eu sou de 1970, sou de 5 de março de 1970, mas a questão do respeito que eu estava falando para você é isso aí. Então todos os lugares que eu passei, e interessante, depois de muito tempo, né, depois de muitos anos, eu voltei a Cardoso Moreira, que teve uma exposição, que eu não tinha aquelas exposições que hoje tem lá, montadas, bem feitas. Deixei muitas amizades, pessoas que eu conheci, pessoas que eu trabalhei, né? Convivi com pessoas maravilhosas, pessoas que gostavam muito de mim. E aí, fazendo uma visita, encontrei poucas pessoas, porque muitos, infelizmente, morreram, outros que estavam lá ainda, de amizade, da minha idade mesmo, que a gente frequentava o Clube de Cardoso Moreira os sábados, que tinha discoteca, como tinha aqui também, que eu ia também. Então, eu fui ver como que a vida, ela leva você para caminhos para que você, como você disse, para você crescer, para você evoluir, né? Mas eu acho que eu trilhei isso muito bem, porque eu nunca desrespeitei ninguém, eu sempre tive muito cuidado com isso, né? De lidar com as pessoas, porque infelizmente o ser humano hoje, né? Você vê que hoje está tão difícil de você lidar com o ser humano, de conviver com ele, de trabalhar com ele. Eu percebo, né, em certos lugares, às vezes que eu chego, pessoas muito vaidosas, achando que aquilo ali, que ela está ocupando, às vezes é um cargo, que aquilo ali é para toda a vida. Exatamente. E que ela é acima de, né, de todos os poderes, mas as coisas eu acho que não é por aí. Eu acho que você está ali de passagem, você tem que ter, né, o pé no chão. Eu sempre tive isso aí, porque você não pode achar que tudo gira ao seu redor, né? Tem uma hora que a vida ela é de altos e baixos, uma hora cai, então você tem que ter muito cuidado até nisso aí, e eu fui aprendendo. Mas agora eu queria falar um pouquinho da questão da história da política que eu entrei. Sim. Foi muito interessante. Exatamente. Nunca imaginei que eu ia entrar em política, participar de política, né? Aí eu ainda estava na casa do João e a Marinês, foi em 96, quando eu participei das campanhas de prefeito, né, para cá, eu vim de lá para cá. A primeira vez que eu votei foi em Dodozinho, depois a segunda vez que ele foi prefeito e reeleito. E aí, já para cá, eu vim acompanhando toda essa trajetória com todos eles, todo mundo que foi passando, eu fui acompanhando. Eu falei assim, eu acho que eu estou até agora o único que votei em todo mundo que passou. Que é interessante, né? Mas teve coisas maravilhosas, teve a questão da abelha, que foi a sensação. Sim, eu lembro! Essa história, eu fiquei marcado com a abelha. Porque antigamente tinha aquela coisa da política de marimbondo e abelha. Abelha então, marimbondo. Quem era PMDB era abelha, quem era, né, o PDT na época era marimbondo. Então, mas foi uma coisa fantástica, são coisas da vida que marcam, né? Que eu achei muito interessante isso aí da questão da abelha, inventamos isso de fazer abelha para poder, né? E você se fantasiava. Se fantasiava, eu sempre mostrei minha cara, eu nunca fui ficar em cima do muro e nada, né? Eu me assumi cedo, eu não quis esse negócio de ficar atrás do armário, esse negócio de esconder o que eu era, sempre, entendeu? Mesmo sofrendo alguns preconceitos que a gente sofre, até hoje, né? Que o preconceito é uma coisa horrorosa em todas as esferas. Eu acho que é ridículo você ter que estar, né, apontando o dedo, porque pessoal, fulano é assim, fulano é isso. Tudo é como Deus quer, você nasce como as coisas têm que acontecer. Entendeu? Exatamente. Então eu sempre fiquei naquela, nunca fiquei nessa preocupação. Eu sempre me assumi, eu sempre fui uma pessoa resolvida. Eu vou confessar a você que na época eu choquei muita gente, porque eu sou o primeiro e o único transformista da cidade, né? Não teve mais outro transformista. Tentei até botar outras pessoas no caminho para ver se seguia, né? Porque o tempo vai passando e você vai vendo que depois você vai cansando, aquela coisa toda. Não é que eu estou querendo parar com a Priscila, não aguento, não quero fazer mais, não dá mais, não é isso. Ainda dá para fazer muito. Mas, tipo assim, teria que ter outros artistas, ter outras pessoas acompanhar. Então, tentei, né? Aqui tinha muitos amigos que eu tentei botar para poder fazer, porque é um trabalho que, além de você se reconhecer como artista, né? É como você ser um cantor, é como você fazer um teatro, é como, enfim, é uma arte como outra qualquer. Então, conversei com vários amigos, mas eles não tinham coragem, outro tinha medo de fazer, outro, entendeu? Então, e através da Priscila, eu abri muitas portas, né? Porque eu fui a primeira pessoa que se assumiu também e que saiu, né, da casa dos meus tios. No caso, quando eu voltei, fiquei com os meus tios, que eu fui morar sozinho, ter o meu relacionamento com outra pessoa, né? Então, aí você imagina, eu tive que enfrentar, além da Priscila, que
né? Tem pessoas que aceitavam ou não na época, tinha uma mente fechada, e as pessoas em São João da Barra antigamente, né? Você tradicionalista, ter aquela coisa, né? De muito família, então tipo, se foi um escândalo, né? E aí eu fui observando aquilo, mas com cautela, eu ficava na minha, aceitava as críticas, aceitava os preconceitos, assim, né? Aceitava de uma maneira para não bater de frente com ninguém, muitas das vezes me calava, muitas das vezes sofria com, né? Com o que eu ouvia nas ruas, o que as pessoas faziam. Porque as palavras machucam, né? Machuca, as palavras machucam. Eu recebia as cartas que jogavam no meu muro, que antigamente a mãe fazia um negócio de cartinha, fazia até carta política, lembra? Para ofender o outro. E aí eu era ofendido dessa forma. Eles faziam umas cartas me ofendendo, me xingando. Naquela época não tinha câmeras, né? O pessoal não tinha essas não tinha essas câmeras, não tinha celular, estava iniciando ainda, aquele tijolão. Não tinha a modernidade de hoje, a facilidade. Então eu era muito atacado dessa forma. Eu fazia umas cartas e jogava no meu portão. Muitas vezes o cachorro rasgava, muitas vezes eu pegava as cartas e lia, e não era legal você ter que ouvir ofensas, aquelas pessoas te ofendendo, né, por um motivo. Eu falava, meu Deus, o que eu fiz, né? O que eu estou fazendo de errado que eles não estão aceitando assim, entendeu? Mas eu não parei, eu fui em frente, eu tive coragem de enfrentar de frente a situação, a questão de se assumir, a questão de botar a Priscila para frente, dizer, não vou parar. Tinha as pessoas, não, você não vai desistir. Pessoas que muitas das vezes lá atrás, eu tive pessoas lá atrás que foram contras, que acabou me fazendo sofrer sentimentalmente, né? E hoje... Já enxerga de outra maneira. Enxerga de outra maneira. Já ajuda. Os filhos deram as respostas por mim. Verdade. Na questão Nada melhor do que isso, né? Então eu falei assim, caramba, eu fiquei me perguntando, não é questão de você... que muitas vezes você não pode nem... Você é filho de fulano que o pai e a mãe falavam de mim, hoje está fazendo a mesma coisa. Sim. Né? Se assumiu, aquela coisa toda. Mas eu nunca dei risada disso, eu nunca me aproveitei dessa situação porque eu sei o que eu passei, né? E quando você passa aqui na pele, né? Você não quer que as outras pessoas passem também, porque ainda mais a minha situação na época, aí eu virei e falei assim, então, mas é a vida, né? É a vida mostrando como ela é. Você só praticou as coisas boas, né? E o universo, ele devolve as coisas boas pra gente, o que a gente faz pelos outros, a gente recebe. Eu falo sempre, as pessoas que me conhecem de verdade, né, que vivem comigo, que tá sempre comigo, eu sou uma pessoa que sou muito temente a Deus, né? Eu tenho muita fé em Deus. Deus é tudo na minha vida. E a gente vai falar sobre Deus daqui a pouquinho. Eu gostaria que você falasse agora, como que tá Xambinho hoje, profissionalmente? O que Xambinho faz hoje? Hoje eu tô muito feliz, né, de estar no meio do veículo de comunicação, que eu trabalho, faço meu programa de rádio, né, que é na Rádio Barra FM, a casa que sempre me acolheu. Depois eu saí, fiquei afastado 3 anos, voltei de novo. A questão que eu te falei, um bom filho a casa retorna, né, de deixar portas abertas. Verdade. Então, aí comecei a fazer rádio, tem a questão do rádio também que entrou na minha vida, junto com a Priscila, que aí chegou tudo junto. É mesmo, foi junto com a Priscila? Junto, entrou rádio, chegou tudo, né? A primeira rádio que eu trabalhei foi SJB, né? Do saudoso Emilson Amaral, que era lá na Água Santa, no fundo da casa dele. Ali eu começou tudo, a carreira toda de rádio, que eu já tinha essa coisa de rádio. Eu sempre gostei de rádio, eu sempre ouvi a Rádio Globo, né? Antigamente tinha negócio de Rádio Globo, eu criança já ouvia a Rádio Globo. E depois eu comecei a ouvir, aqui já em São João da Barra, o programa de Talvani Coutinho, que era na Continental em Campos, que aqui não tinha rádio, né? Então a gente ouvia de Campos, a Rádio Cultura, né? Essas rádios todas de Campos, eu ouvia tudo, a 97, que é um sucesso, né? Até completou anos agora esse ano. Então, foi aí que eu passei a gostar de rádio. E aí tive um convite deles para poder participar lá. Comecei a fazer um programa na SJB, e aí tudo começou ali. Depois veio o Renato, que me chamou para 102, que era na época 102, né? Depois Barra Alternativa, e hoje Barra FM, né? Então, a carreira de rádio também foi muito interessante, né? Sempre por onde eu passei, sempre tratando bem as pessoas, porque eu acho que é isso que você tem que fazer. Você tem que, além de respeitar o ser humano, você tem que saber tratar as pessoas, né? O respeito, o carinho, a amizade com as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa assim. Não sou perfeito, ninguém é, mas sempre tratei as pessoas com muito carinho. As pessoas sempre olhei nos olhos, que não tem nada melhor que você olhar no olho da pessoa. Com certeza. Né?
Verdade. Isso é muito importante. O Xambinho, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, que geralmente todas as pessoas que passam por aqui eu faço esse tipo de pergunta. Quem é Deus para Xambinho? Olha, Deus para Xambinho é o Todo-Poderoso, né? Eu acho que sem Deus nós não somos nada. Às vezes a vida é tão difícil a gente passar certas coisas, como você falou, sabe? Não estou contando aqui a minha trajetória toda, tudo que eu sofri, tudo que eu passei, tudo que momentos difíceis, dificuldade e ter que trabalhar e tudo mais, mas sempre pedindo a Deus para me proteger, sempre pedindo a Deus para olhar por mim. E eu não sou uma pessoa de que eu não consigo ir dormir sem eu ter que fazer minhas orações, né? E nem antes de dormir também. Eu sempre fiz isso, sempre. Sou uma pessoa muito religiosa, muito temente a Deus. Deus é o Todo-Poderoso, sem Deus não somos nada, né? Quem dera se as pessoas entendessem isso, que o mundo ia ser muito mais leve, a gente ia ter muito mais amor, as pessoas perderam o amor devido a tudo que veio acontecendo. A evolução é boa, mas ela também atrapalhou a questão, afastou as pessoas de Deus, né? E se tudo hoje acontece, muita coisa que acontece, guerra, essas mortes, filho matando pai matando filho, e tudo que o mundo vem evoluindo nessa loucura, né, global, você percebe que isso é a falta de Deus na vida das pessoas. Muito bem. Né? Xambinho, eu quero agradecer a você a tua presença, esse bate-papo. Muito obrigado. Vai ficar para a eternidade, né? E você disponibilizou o teu tempo para estar aqui Espero não ter conosco. chocado ninguém com a história. Poxa, foi muito Mas tudo que eu bom falei foi verdadeiro. você ter contado a tua história. Quero deixar você aí nas suas considerações finais. Caso tenha mais alguma colocação, pode ficar à vontade. Não, eu queria agradecer a você pela oportunidade. Já tive o prazer de trabalhar com você lá atrás, né? Com o Sérgio Careca, quando tudo começou. Agora eu fui lá atrás agora, mesmo? Verdade. Eu não poderia esquecer disso. E hoje estamos aqui mais uma vez. Eu te perguntei mais cedo, né? Caramba, 3 filhos já, tá. Para você ver como é que a vida passa rápido, né? E estamos aqui mais uma vez. Isso é uma oportunidade única que Deus está nos dando de estar aqui. Então estou muito feliz. Gostaria de agradecer a todos que sempre torceu por mim. Não só a Priscila, mas o Xambinho, o Luciano, né? O carinho que as pessoas têm comigo sempre. Então eu queria agradecer a toda a minha família, a minha mãe, a minha irmã, meus irmãos, meus familiares, minha tia, que sempre foi uma incentivadora, sempre esteve comigo desde minha mãe de leite também, minha tia Deja, né? Que também me ensinou muita coisa. E a São João da Barra, as pessoas que sempre confiam, não só no trabalho como artista, mas como ser humano e como pessoa, né? Como pessoa, acho que é melhor do que... Eu acho que quando você tira tudo isso, o artista, quando você tira a pessoa que a famosa, a pessoa popular, a pessoa isso, mas tem por trás o ser humano. Então o ser humano, Xambinho, né? Que já que todos me chamam de Xambinho, apesar do meu nome ser Luciano, eu gostaria de dizer a vocês que nunca desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Nunca é tarde para lutar pela vida, pelo aquilo que você almeja. Se está difícil agora, mas pode ter certeza que Deus não dorme, né? Ele sempre está olhando pelos seus filhos, e eu confio nisso, até porque se eu cheguei onde eu cheguei, agradeço a Ele. Então isso é muito importante, né? Então eu queria agradecer a vocês, e se tiver outra oportunidade outras vezes a gente volta, com certeza vai ter para voltar. E isso foi muito bom, esse encontro aqui com você. Te desejar muita sorte, muito sucesso também, que você galgue aí, né, as suas vitórias, que eu sei que você tem ideias maravilhosas, você também faz um trabalho brilhante, magnífico, e quando a gente trabalha e que não tem, né, não tem medo de trabalhar, as coisas acontecem, não pode ter medo. O medo é uma coisa que atrapalha muito o ser humano, sabia? Se vocês não sabiam, ficam sabendo, o medo atrapalha muito o ser humano. E eu sempre não tive medo de nada, né, sempre ia, me jogava. Então é isso que eu acho que as coisas acontecem, não tem que ter medo. E o resto, agradecer, dizer que artisticamente, né, e feliz também pela carreira, os 30 anos da Priscila, eu até hoje recebo, né, telefonema de pessoas do Rio, Niterói, Campos, cidade vizinha, pessoal que esteve participando desses 30 anos de carreira da Priscila PUC,
os meus padrinhos, mais uma vez também agradecer. E a todo mundo, né, que direto ou indiretamente, às vezes tem pessoas que você esquece aqui no momento, mas queria dizer que todos, eu tenho um carinho especial por todos e amo todos vocês. Um beijo.